dia, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui, né, nesse domingo de friozinho gostoso. A gente queria estar ficando deitadinho mais um pouquinho, né? Mas é bom a gente estar aqui ouvindo, né, um pouquinho, né, nos cobrir um pouco mais de energia para a semana que está começando. Então, todos sejam bem-vindos nesse domingo gostoso. Quem está aqui na casa já conhece as nossas atividades, né? Tem também a nossa atividade lá fora no mural. Sexta-feira nós temos o trabalho de dependência química. A gente sempre fala porque é importante esse trabalho para que as pessoas possam se receber um carinho, um acolhimento aqui na nossa casa. É na sexta-feira, 19h30. Quem quiser vir, né, que tem um problema com a família ou necessidade, venha conversar com a gente. É sexta, 19h30. E as nossas cestas básicas. Ontem nós iniciamos a entrega de 70 cestas básicas. É muito gostoso, né? Que a gente vê que tem pessoas realmente necessitadas e a gente podendo fazer um pouquinho, a gente está tentando dar uma força, né? A gente agradece também a colaboração de todos que estão nos ajudando. Toda vez que alguém deposita ali uma coisa, né, um alimento não perecível, está ajudando muito a nossa cesta. Então, a gente agradece bastante. E o nosso trabalho de rua também, que está legal, está gostoso, né? Quem está fazendo parte, gosta muito, sente falta quando não pode vir. É a entrega de lanches, estão mais de 100 lanches que está sendo pouco, né? Então, a gente está saindo daqui às 6 horas no sábado, entregando lanches para os moradores aqui do Carandiru, entre Carandiru e Tietê. Então, quem quiser participar, venha conversar com a gente, é um trabalho gostoso. Inclusive, a gente precisa de gente, porque como está vindo muito mais gente, a gente não, né, tá difícil também para as pessoas também fazerem o lanche e tudo mais. Então, quem quiser ajudar, está aberto, tá bom? Então, nesse instante, queridos, nós vamos cerrar os nossos olhos por alguns instantes. E nós vamos em busca desse Pai de amor, esse Senhor da vida, Criador. Agradecer pela vida, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, nós te agradecemos. Esse Pai que cria a toda essa natureza, que criou a todos os nossos animaizinhos e que nos deu a oportunidade de termos hoje a consciência, de termos hoje os pensamentos para que a gente possa escolher o que nós queremos para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua proteção e teu amparo. Que esses amigos amorosos que aqui se encontram possam estar ao lado de cada um de nós enquanto a palestra for ministrada, que nós possamos sentir a presença de amigos amorosos, que nos envolve com carinho, que já estão cuidando de cada um de nós, dando tratamento, dando ajuda, aquilo que viemos buscar. E por isso te agradecemos. Ao amigo querido Jesus, esse irmão de todas as horas, que sempre está conosco, e basta para isso nós lembrarmos que ele é o nosso irmão, ele é o Consolador, ele é aquele que veio para nos ajudar a entender que a vida é um grande processo e que estamos aqui em grande aprendizado. Que Deus nos envolva nessa luz e possamos, Senhor, abrindo a nossa mente, ouvir. E ouvindo, possamos tirar daqui o proveito necessário para os nossos dias. Que Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus. Nós vamos receber o nosso querido Sérgio, que vai falar sobre o esquecimento providencial. Seja feliz, querido. Bom dia de novo, gente. O pessoal tomou café hoje, né? Então, bom dia melhor. Tem dias que a gente chega aqui, bom dia. Bom dia, tem que ser. E o tema do esquecimento do passado, ele tem muito a ver com um autor e poeta que, além de tudo, foi grande médium, que foi Dante Alighieri. Entre as obras dele, ele escreve uma passagem interessante na qual ele revê a vinda dele de novo para a vida material. E ele descreve isso numa poesia na qual ele passa pelo rio Lete e a sua amada põe ele sobre o rio e afunda ele no rio. E lendariamente esse rio, a Lete, que é uma lenda grega, é o rio do esquecimento. Então as pessoas quando vão passando pelo rio, vão passando pelo rio do esquecimento, as suas lembranças vão ficando pelo rio. Quando ele sai na outra margem, ele já sai totalmente esquecido. Mas o Dante, alguma coisa aconteceu, né? Porque ele vem trazendo esquecimento, não, ele vem com a lembrança. Tanto que ele transforma em poesia muitas das lembranças. Quando Dante escreve sobre
os céus e os infernos, mais dos infernos, né? Parece que ele foi lá no umbral e depois ele trouxe essa lembrança. Parece que isso ficou muito claro na mente dele e ele transformou isso aí numa grande literatura. Por quê? Porque para algumas pessoas a lembrança vem mais forte, outras pessoas vem mais fraca, outras pessoas vêm apenas sintonizando sobre vibrações e sentimentos. E a gente tem que prever e entender melhor isso. Afinal de contas, qual a importância? Por que a gente se esquece o passado? Por que o passado, que exerce tanta influência sobre a maioria de nós, quando viemos para essa vida, não trazemos nada? Somos uma folha em branco? Somos uma folha em branco? Será que quando nós renascemos, nós nascemos totalmente limpo, sem nada, como zero? Jesus, lá numa das passagens em que fala que o homem tem que nascer de novo da água, passar pela água, né, e voltar à vida, a gente volta, e a vida humana mesmo, a vida do planeta Terra começou na água mesmo, né? Foi lá que iniciou-se a vida planetária, e quando os animais vieram e começaram a andar sobre a Terra, a única forma de se manter a vida mesmo na Terra era que a vida marinha continuasse. É por isso que nós ainda nascemos da água. Porque nós trazemos a água. E a criança, ela nasce da água quando está na barriga da mãe. Então nós mantemos a vida marinha. Isso é a nossa origem. E nós vamos levar isso sempre. Por mais que ainda não estejamos mais na água, mas ela se mantém viva sobre nós. Então, essa passagem ainda foi mal entendida, né, por algumas religiões, porque quando Jesus fala sobre nascer da água de novo, as pessoas, então, vamos enfiar a cabeça do pessoal na água para ele renascer, e vamos rebatizar. E o pessoal criou essa cultura de, você vai renascer. Então, enfia a cabeça do sujeito na água, quando ele volta o sujeito novo. Tá bom, então, né? Então, mudei minha vida. E a vida não se muda dessa forma. A vida é uma experiência constante. Nós vivemos de experiência em experiência. Crescemos através dessas experiências aí. Mas, ante o próprio esquecimento, para que serve, afinal de contas, a reencarnação? Por que estamos aqui? Muitos ainda insistem em falar que a gente está aqui porque a gente precisa, tem que pagar. É normal. Muita gente, quando está num difícil problema na vida, muita gente quando está com um chefe difícil, com uma esposa difícil, com um marido difícil, com um filho complicado, é karma, que a gente fala, não é? É karma. Não. O próprio Kardec comenta que a gente não traz nem 10% das coisas do passado para essa vida. Nem 10%. Muita, para não dizer a maioria das coisas do passado, que são pesos da nossa própria condição, estão no passado. A gente não vem nessa vida trazendo todo aquele peso que a gente fez de mal do passado. Até porque isso seria complicado. Porque quando a gente vem para uma vida nova, para recomeçar, imagina trazer todo o peso do passado como se fosse alguma coisa necessária, você precisa. Então vem aquele peso, já vem a nossa própria condição de espírito ainda caminhando para a evolução. Vem ainda todas aquelas necessidades do passado ainda não impulsionando para baixo, a gente não evolui. Então o que acontece? Na vida, a grande maioria dos problemas que acontecem nessa vida são gerados por nós nessa vida. Não é karma. Não é algo que, então eu me casei com ela porque eu tenho um débito. O meu filho é um débito do passado. O meu marido é um... Vamos esquecer tudo isso. Vamos começar a viver a vida como algo novo. Vamos começar a ter a noção de que a vida é uma grande experiência nova. Se a gente sempre começar a olhar para o passado como causador dos problemas atuais, então a gente é santo. Porque a gente não gerou nenhum problema. As nossas escolhas da agora, nós escolhemos conviver com pessoas agora, ter os filhos agora, ter os relacionamentos agora. Nós escolhemos a atitude nossa. Isso aí é chamado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu escolho. Não é obrigado, não. Ninguém veio obrigado. Apesar, né, de que alguns relacionamentos, sim, mas são necessários porque houve ligações do passado e eles precisam depois ser retomados por um crescimento maior de ambos. O próprio André Luiz, num dos livros, ele comenta que a paixão é uma ferramenta de reconciliação.
Porque quando o espírito se apaixona, não é amor. A paixão é necessidade de reconciliação com outra pessoa. Então ela se desespera. A paixão é muito forte. O que é isso? É a pessoa voltando, porque ela tem um compromisso com aquele outro espírito. Então a paixão é um religamento dos espíritos. Sim, isso acontece. Mas não é todo mundo, não é toda hora, não é com todos os espíritos aqui, não. Isso até vai acontecer. Mas, de modo geral, o que vai acontecer normalmente é que nós vamos escolher ligações novas, muitas vezes. Vão vir espíritos novos na nossa vida. Mas o que acontece é que as experiências por quais passamos e que temos dificuldades, elas vão se repetir, mas por uma atitude nossa. Porque muitas das vezes a gente precisa crescer, muitas vezes não, a gente sempre precisa crescer. A gente precisa crescer como ser humano, como espírito, como marido, como mãe, como filho. Em todos os aspectos da vida social a gente precisa buscar crescimento. Em todos os aspectos da vida pessoais a gente está crescendo a todo momento. Mas para esse crescimento acontecer, a gente precisa passar por eles. A física quântica, apesar de não ser necessariamente uma condição espírita, já que é uma palestra espírita, mas ela precisa ser tocada aí, porque ela nos diz o seguinte: nós constantemente estamos criando a nossa realidade à nossa volta. Ou seja, penso, como disse Descartes, logo existo, e aí a gente acrescenta dentro da ótica da física quântica: penso, logo crio. E a gente cria a nossa condição constantemente. Então o nosso karma é criado por nossa crença. Em outras palavras, nós somos prisioneiros daquilo que a gente acredita. Se a gente acredita que é uma pessoa sofredora, vai ser. Se a gente acredita que é uma pessoa feliz, vai ser também. Se a gente acredita que é uma pessoa próspera, seremos. É por isso que à nossa volta vamos ver sempre pessoas sempre reclamando da vida. E sempre vai reclamar, porque os motivos da reclamação são criados por ela própria. É natural que isso aconteça. Se eu acredito muito naquilo, aquilo se torna verdade para mim. Isso é normal. Então a gente vive uma vida na qual a gente cria e recria as condições da nossa vida baseado naquilo que a gente sempre leva a nos crer que aquilo é verdade. Aquilo é verdade para nós. Ah, eu nasci para ser um sofredor. E a gente cria isso. Não é o passado. Não é karma. Não é o que eu fiz de errado. E ela vem muito forte. E como nós acreditamos nisso, nós criamos, sem intenção óbvia, consciente, as condições à nossa volta para que aquilo se confirme. Então eu vou ter uma condição financeira muito complicada, porque eu acredito tanto nisso, que isso me acompanha. Aonde eu for trabalhar, na minha família, onde eu estiver, com as pessoas que eu tiver, eu sempre vou estar dentro dessas condições porque eu creio nisso. E a vida à minha volta vai se refletir baseado nessa necessidade. Isso é uma realidade. Então o que a gente tem que ter noção? Primeiro, entender as causas do esquecimento. A Joana de Ângeles, num dos livros psicografado pelo Divaldo Franco, ela comenta o seguinte: se nós, nesta vida, nós já temos um problema muito sério quando, por exemplo, na infância, acontece algum problema e a gente tem que fazer terapia, muitas vezes, para esquecer um problema recente nessa vida. Muitas das vezes a gente vai lá fazer uma terapia e descobrimos problema do passado que nos influencia durante a vida inteira. Aquilo lá está amarrado na nossa condição, como diz os evangélicos, amarra a nossa vida e a gente não consegue progredir porque aquilo está amarrado na nossa consciência. E a gente não se livra e não é tão grave. Agora, que dirá o passado? O esquecimento é uma dádiva e uma bênção, porque muitas das vezes nós não fomos tão bonzinhos. É comum nos dias de hoje as pessoas fazerem regressão, lembrar da vida passada, saber o que foi. A própria Joana de Ângeles não descarta que muitas vezes muitos tratamentos baseados nisso, muitas das vezes vão buscar no passado a causa original de um problema que nos acompanha até hoje. Até pode acontecer, até acontece, mas não é mérito nenhum muitos de nós saber que eu fui rei, eu fui príncipe, tá bom, eu fui sultão, eu fui rainha, eu fui isso, eu fui aquilo, tá? E aí? O que tem?
a única coisa que vai fazer com que a gente lembre, e é interessante porque a nossa mente, e aí é uma proteção também. Quando nós fazemos uma regressão, é óbvio que não vai vir, e pode vir, hein? Mas obviamente que via de regra não vem para a nossa vida presente as coisas que nos conflitam. Porque se viesse, a gente traria muito problema. Então fazer regressão tem que ser muito bem visto, porque muitas das vezes a gente tem coisas presas no passado que é bom que fique no passado. Temos lá nossas atitudes do passado, que se a gente traz para o presente, nós trazemos problemas. E vamos lá, temos que fazer tratamento psiquiátrico, porque aquele problema é tão grave que traz para a nossa vida consequências muito graves. Graças a Deus, e aí sim, que não só o esquecimento vem como uma dádiva, mas também, mesmo fazendo regressão, existem lá amarras para não deixar com que essas coisas que nos prendam de novo aquelas condições venham. Então a pessoa lá faz lá a regressão por uma pessoa especialista e ela vai lembrar, podem ver que mesmo que a pessoa faça a regressão, não vai lembrar de tudo, vai lembrar de alguns pontos. Por quê? Porque existe um mentor lá espiritual naquele momento pautando o retorno para que não haja releitura de problemas. Porque se houver releitura de problemas, a regressão vai gerar muito mais problema do que solução. Então o plano espiritual está ali, sim, para justamente identificar até que ponto aquilo é proveitoso. Porque se a pessoa começa a fazer aquilo como um passatempo, sem que haja supervisão espiritual, por alguém que conheça, aí sim ela vai ter problema. Então, primeira coisa, a lembrança, ou o esquecimento, aliás, do passado, ele vem justamente para nos proteger de nós mesmos. Primeiro ponto. Porque senão a gente teria problemas graves. E outra coisa, no passado, muitas vezes, por nossa própria condição, a gente não foi tão... Por mais que a gente se sinta melhorzinho nessa vida, somos melhor. Vamos lá lembrar do passado, que muitas vezes nós fizemos mal para muitas pessoas. Imagine a gente relembrar nessa vida que a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, são pessoas que a gente se aproveitou no passado, que a gente fez grande mal e estão lá no nosso laço familiar. Pessoalmente fica muito mais difícil para a gente conseguir conciliar a nossa vida com pessoas, porque a culpa muitas das vezes não nos faz progredir. O Divaldo Vieira, ele fala muito, tem uma palestra dele, inclusive, que só fala da culpa. Por que se trata muito disso? Porque a maioria de nós ainda não consegue separar a culpa da própria vida em si. Quando a gente faz alguma coisa grave nessa vida mesmo, aquela culpa nos corrói de tal forma que a gente não consegue mais progredir, a gente estagna, para. E a gente não consegue fazer mais nada, porque a gente se sente culpado daquilo que a gente fez e não faz mais nada. Então, é melhor esquecer para progredir, para que depois, quando a gente tiver uma condição espiritual melhor, uma consciência melhor de nós mesmos, aquilo não nos agrida. Então, o primeiro grande passo é bom que esqueçamos, sim, porque a gente consegue fazer com que essa vida se torne algo pleno e novo. Nossa relação familiar se torna mais plena, porque a gente não tem a lembrança. Nós temos, sim, alguma sintonia que nos faz não lembrar, mas sentir condições, causas. A gente tem essas coisas, os sentimentos, aquele antipatia e simpatia é um sentimento que não vem na forma da lembrança, mas é alguma coisa que trazemos do passado, sim. Isso a gente chama de experiência. O que vem e fica é a experiência. Então nós, como espíritos, nós não precisamos lembrar efetivamente, mas a experiência fica, porque a maioria de nós, quando aprendeu a andar lá de bicicleta, a gente pode não lembrar do momento em que a gente aprendeu a se equilibrar, mas até hoje a gente ainda anda de bicicleta. Alguém não anda de bicicleta? Minha mãe não anda, tá, gente? Tem gente que não anda de bicicleta. Eu acho absurdo isso. Gente, quem não anda, por favor, comece a andar, viu? É uma experiência. Comece. Não tem idade, não, viu? Comece a andar de bicicleta. Mas a própria ideia em si é para que a gente saiba que a lembrança só serve para nos dar a experiência.
A experiência fica. A lembrança ficou no passado, mas a experiência do que a gente conseguiu vai nos acompanhar para a eternidade. Aí alguém pode perguntar, tá bom, mas algum dia vamos nos lembrar? Kardec, quando estava perguntando para os espíritos, tá, tudo bem, então por que a gente se esquece do passado? Onde fica essa lembrança? E os espíritos, e o Kardec comenta, fica no perispírito, e o espírito comenta com o Kardec. Acredito eu, não estava lá na hora, é como se o espírito desse uma dura, né, no Kardec, que absurdo. Mas ele não falou dessa forma, Kardec. A lembrança não pode ficar no perispírito. Para quem já estuda o espiritismo há algum tempo, vai perceber que existe uma grande diferença entre perispírito e espírito. O peri, entre corpo material e o próprio espírito. Fica entre semi... A questão do semimaterial, pessoalmente para mim, não casa muito bem. Para mim, o perispírito é material. Ponto. Semimaterial. Ligado entre o espírito e o corpo material. Mas é como se fosse alguma coisa para nos ligar à própria forma física. Ponto. Não vou me aprofundar nisso, porque aqui não é uma aula. Apenas para a gente entender o seguinte, que a lembrança não fica no perispírito, que nos acompanha por várias encarnações. Ela fica muito mais interna. Os espíritos dão um nome aqui, que eu até anotei, porque ele falou, olha Kardec, a lembrança fica numa parte da alma que vocês nem sequer imaginam que existe. Sensorium columni. Eu nem sei o que é isso, mas o Espírito falou isso para o Kardec. Um dia vamos saber o que é, mas ele falou que fica lá, armazenada numa parte interna que nós vamos levar por toda a eternidade. Então tudo que fizemos vamos lembrar, porque tudo faz parte de nós. Jesus, o Espírito de alta hierarquia, lembra das suas primeiras falhas. Porque na altitude espiritual que ele está, ele consegue se lembrar disso sem que isso o afete. Nós não. Se a gente começa a lembrar do passado que foi um assassino, que fez coisas muito erradas, isso afeta sim a gente não consegue progredir. Esse é o grande ponto. Então tem coisas que a gente precisa realmente superar. E só mesmo com o esquecimento para se superar. Agora, tem outras coisas também que tem que ser levado em conta da importância do esquecimento. Primeiro ponto, a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente vem aparentemente como uma folha em branco. Os pais vão começar a educar da sua forma. O filho, ele começa a criar as condições para... Se a mãe quer alguma coisa, ele começa a adaptar aquilo. Se o pai quer outra coisa, ele começa a adaptar aquilo. O filho já não é ele mesmo. O filho começa a se adaptar às condições da casa, das pessoas. Primeiro ponto, os pais inconscientemente impõem a sua vontade. E os filhos começam a se adaptar à vontade deles. Então, ele já começa a criar a primeira camada. Preciso me adaptar. E a primeira adaptação dele é no lar. Aí ele vai para fora. Os amigos, os grupos, segunda camada. Ele começa a se adaptar ao grupo. Ele precisa ser aceito. Já não é mais ele. Ele começa agora a se adaptar ao meio. E aí vai para o trabalho. Terceira camada. Eu preciso me adaptar ao patrão, aos amigos, ao horário. E a gente vai se colocando camadas aos amigos. Mais uma camada. A tudo, à sociedade, ao governo, a tudo que está à nossa volta. Notem, a grande maioria de nós sabe realmente quem é? Alguém já parou para analisar o que realmente nós queremos? Será que nós somos nós mesmos ou somos frutos de todas essas camadas para se adaptar ao gosto do pai, da mãe, do amigo, da escola, da sociedade? Por isso que se fala que a maioria das nossas decisões não são nossas. Nós temos tantas camadas para nos adaptar ao meio que o nosso consciente, ser consciente, ou seja, o que nós realmente somos, às vezes está tão perdido lá dentro que ele não consegue dar seu ar de vida. Então nós somos seres adaptados. Muitas vezes pálidas figuras do que realmente somos. Nós realmente queremos alguma coisa? Ou será que quando queremos alguma coisa estamos refletindo a adaptação daquilo que os outros querem de nós? Gente, isso é sério. Não é só a questão
da lembrança do passado. Nós, nessa vida, estamos arrastando em volta de nós um monte de adaptação. Nós estamos tentando alegrar as pessoas, tentamos ser felizes ao mesmo tempo, tentamos nos adaptar ao meio e ao mesmo tempo queremos em algum momento ser felizes dentro da nossa própria condição. Mas a gente não sabe quem é. Esse é o grande ponto. O passado ou o presente acaba perdendo sentido porque em algum momento a gente se perdeu. E a gente se perde não por conta nossa mesmo. Em algum momento a gente se perde porque a gente acaba perdendo a sintonia de nós mesmos. Existe um livro chamado O Mundo de Sofia, que era um livro para os adolescentes, mas eu acho que é um livro para todos nós lermos, hein? E o Mundo de Sofia ele fala uma coisa interessante. A criança, ela é uma criança, ela tem curiosidade pela vida, pelo mundo. Ela vai enfiar o dedo na tomada porque ela quer saber o que acontece ali. Eu, quando era criança, falava de mim pessoalmente. Não sei se aconteceu, alguém teve essa experiência. Eu vivia dentro de casa. E eu lá tinha 5 anos e olhava para a rua. Meu maior interesse era saber o que acontecia no final da rua. E um dia eu fugi de casa porque eu queria saber o que tinha ali. Minha mãe desesperada atrás de mim, eu querendo chegar no final. Não deixou eu chegar no final da rua, ela me pegou antes, né? Mas a minha curiosidade era saber o que tem ali virando aquela esquina. Que eu nem sabia que era esquina. Essa curiosidade que a gente tem nata de saber o que é a vida, o que é o mundo, vai se perdendo. Lá na introdução do Mundo de Sofia, ele fala que a criança está na ponta do fio do coelho, né, olhando o mundo, querendo descobrir tudo. E os pais, não, agora não, isso não pode. Com o tempo e com a idade, nós vamos descendo no fio do coelho. Diz no próprio livro, isso é uma realidade que a própria filosofia complementa, algumas pessoas, poucas, ainda ficam na ponta do coelho, curiosas pela vida. Que é a criança. Vinde a mim, as criancinhas, quando Jesus fala, paralelamente, ele não fala das crianças só pequenas, ele fala das crianças adultas que ainda têm essa curiosidade pela vida. Amam a vida, vivem por ela. É essa criança interior que está dentro de cada um de nós que a gente às vezes deixa morrer. Que vai morrendo dentro de nós por causa da rotina, por causa do trabalho, porque a vida não muda. A gente tem que recriar isso em nós. Gente, nós somos pessoas vivas. E nós não estamos vivos só no final de semana, não. Aquela síndrome do domingo, é fantástico, amanhã trabalho, acabou a vida ali, né? Só começa na sexta-feira. É absurdo. Eu brinco com isso porque, gente, eu passei muito tempo me autoanalisando para mudar isso em mim. Isso é verdade. Chegava no domingo e dava uma angústia. Alguém ainda tem isso? Meu Deus do céu. Eu tive que mudar, eu tive que trabalhar muito tempo isso para que isso mudasse. Essa angústia, porque a vida é bela todos os dias. Eu comecei a mudar e apreciá-la a todo momento, no almoço, no café da manhã, com os amigos, com a família. A vida se torna maravilhosa. Gente, a gente precisa aprender a subir no fio do coelho de novo e apreciar a vida. Ser crianças de novo. Quando a gente faz isso, a gente começa a tentar se libertar das camadas. Um exemplo claro de como essas camadas que a sociedade impõe, a gente vê muito claro nas casas. O pai é advogado, o filho também é. A mãe é médica, a filha também é médica. O que é isso? O filho, ele vai seguindo inconscientemente as posturas e condições da própria família. O filho tende a ir buscar a aceitação. E numa família em que a mãe não é, mas sonhava ser, e o filho se torna. O filho está buscando aceitação. A mãe quer ser médica, mas não pôde, né? E a filha busca aquilo porque ela se torna médica, porque ela queria. Não, ela quer a aceitação da mãe. A mãe queria, o sonho do pai é. E aí o filho vai buscar o sonho do pai. Então nós buscamos o sonho dos outros, muitas vezes não o nosso. E aí no futuro a gente se torna uma pessoa infeliz e não sabe por quê. E a gente vai buscar porque é karma do passado, é porque eu errei muito no passado, é porque eu tenho ainda coisas para pagar nessa vida. E voltamos a dizer, essa vida é maravilhosa. Ela é linda. A partir do momento que a gente acorda para ela, a gente começa a perceber todos os nuances dessa própria vida em si. E aí, nós vemos um caso, inclusive foi contado por um amigo meu, ele dizia de um rapaz que estava num médico, o médico virou para ele e falou, meu amigo, você só tem 5 minutos de vida.
E o rapaz é desesperado. Vira pro médico. O que você pode fazer por mim? O médico olha, com esse tempo, um miojo. Não dá, mas é isso. A vida, às vezes, ela nos dá essa opção. A gente tem que ter essa nuance de aceitar a vida enquanto está vivo. A gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, gente, se a gente começar a perceber que o passado não é tão importante, sim, a vida presente, nós vamos começar a agradecer cada vez que a gente acordar. Abrir o olho é uma chance nova para mudar, para crescer, para evoluir, para criar, para rir, para chorar, para tudo. Tudo que a gente faz é uma experiência nova. E tudo que a gente cria e cresce na nossa vida, cresce como experiência de vida. Não importa. A sociedade impõe pra gente que a gente seja grandes homens, grandes empresários que ganhem muito dinheiro. Isso é mais uma camada. Nós precisamos buscar em nós aquilo que nos deixa feliz. Se a gente pudesse livrar do fruto do marketing que acontece no mercado, de ter sucesso, de ser um grande empreendedor, de ser a pessoa que vai ser falada na mídia, porque as pessoas, nós nos tornamos, depois de um tempo, essa pessoa, ou pior, por não chegar nesse ponto, a gente se torna uma pessoa triste, porque a gente acha que a gente deveria. E a gente percebe que a gente está buscando o sonho de outras pessoas, e não o nosso. Ganhar muito dinheiro, ter sucesso na vida, ser um grande X ou YZ, é nosso sonho. A gente tem que começar a perceber em nós o que nós queremos. O que realmente queremos na vida. Qual o nosso sentido? Porque quando a gente chegar nesse ponto, a gente começa a buscar em nós a felicidade. E a gente para de se importar com o passado. Porque o que importa é o presente. O próprio nome já diz, é uma dádiva. Presente. É um presente mesmo. Cada vez que a gente acorda, é um presente que a gente ganha para renovar, para modificar, para mudar. Existe um adágio dos orientais que eles falam o seguinte: se você acreditar que vai dar certo, ou se você vai acreditar que não vai dar certo, você está certo nos dois momentos. Por quê? Parte da gente. A gente, nós, né, no sentido mais amplo da palavra, nós é que criamos as oportunidades e nós é que criamos também os grandes problemas na nossa própria vida. A gente vê o outro como causador, a gente olha, percebe, busca justificativa para as coisas que acontecem na nossa vida baseado na malcriação da criança ou no chefe que nos deu aumento, mas no fundo, quando a gente começar a realmente analisar, a gente vai ver que a resposta está dentro de nós. Somos sempre nós. Mesmo quando a gente busca a aceitação do chefe porque nos deu um aumento, a gente vai ver que foi uma camada criada porque em algum momento a gente queria a aceitação do pai ou da mãe. E a gente transfere para o chefe, para o marido, para o filho. É isso. Então nós vamos buscar a aceitação e as mudanças baseado na nossa própria experiência pessoal. Então, se a gente se livrar disso, não é para... Então eu vou ter que fazer análise, né? Todo mundo vai ser análise. Não é isso. A gente tem que simplesmente começar a olhar para nós mesmos como uma pessoa, primeiro, que está em crescimento. Simples. Que nós não vamos, dentro da nossa própria simplicidade, fazer alterações no mundo. Mas o pouco que a gente fizer, o mundo vai sentir. As pouquíssimas coisas que a gente fizer, mudar o pensamento para uma coisa melhor, vibrar melhor, orar um pouquinho mais, fazer uma oração melhor. Começar a olhar melhor com amor para as pessoas, começar a sintonizar melhor a vida, começar a mudar as nossas próprias atitudes dia a dia, vão gerando mudanças no mundo, sim. O mundo muda não com, eu preciso fazer uma grande obra. Pequenas obras, pequenas modificações. A grande modificação que pode acontecer, o André Luiz, no primeiro livro, quando falava que chegou no segundo livro, quando ele vem na Terra e vê as formas, pensamentos navegando pelo ar, fala, que é isso? É o pensamento do ser humano. E aquele pensamento nebuloso que vai andando do lado para o outro e pega no primeiro que passa na rua. Ele pegou o pensamento do fulano. Pois é, agora ele vai ficar triste. E vai para casa triste, já chega lá xingando a mulher, né? E aquele pensamento não é nem dele, é de alguém que passou na rua e deixou lá aquele que o André Luiz chama de miasma. Aquele pensamento esquisito. E para alguém ainda que tem dúvida sobre se isso é verdade ou mentira, na Inglaterra, faz 2 anos, fizeram um levantamento para saber se isso era verdade. O pesquisador
que é um americano que foi lá para a Inglaterra, ele comprou um terreno e ele ficou abismado com uma coisa. Ele falou, ó, preciso ver se tem água aqui. Aí ele chamou uma daquelas máquinas lá que faziam furo na água, na terra, para chegar na água. E o cara, muito caro aquilo, né? E o cara veio com uma varinha, sabe uma varinha de forquilha? Foi lá, aqui ó, tem água. Aí ele ficou olhando e falou, como é que você sabe? Ah, aqui ó, minha forquilha. 3 metros para baixo tem água, 20 metros tem uma nascente. Aí ele pegou, furou, 3 metros não, mas 5 já tinha água. Ah, vamos furar mais, 20 metros tinha nascente lá. Ele ficou abismado com aquela forquilhazinha, um pedaço de pau. Ele falou, cara, mas você nunca erra? Ele, não. Onde eu vou lá? Porque essa máquina é muito cara, eu não posso errar. Eu vou lá, onde tem água aqui, ele vai e fura. E ele começou a fazer, como ele estava fazendo mestrado, ele aproveitou, terminou o mestrado para fazer um trabalho de doutorado baseado nisso. Ele falou, é absurdo, alguma coisa tem que explicar isso. Ele começou a pesquisar. E ele fez uma experiência, está até editada, para quem tiver interesse, essa experiência está editada, mas está em inglês, né? Em que ele fala que as pessoas pegam uma lâmpada, né? E andou por 200 metros, né? Fez um caminho lá em zigue-zague e tal. E ele pegou um cara com uma forquilha e falou, ó, você consegue seguir? E a pessoa não viu, obviamente, não viu o caminho o percurso que a pessoa fez. E a pessoa foi com a forquilha, andou exatamente o caminho que ela fez. Falou, não é possível. Será que a luz, fóton, tira a luz e anda só a pessoa. A pessoa andou, ele foi lá com a forquilha, mesmo caminho. E ele ficou mais abismado ainda. Ele falou, não, alguma coisa tem. Aí um amigo dele que estava acompanhando ele na pesquisa falou, faz diferente. O amigo dele era mais entendido em outros assuntos, mais espiritualizado até. Falou, olha, quando a pessoa chegar no meio do caminho, fala para ela focar aquela igreja lá, como se estivesse indo para a igreja. Aí a pessoa o rapaz da experiência foi com a forquilha, foi até o meio do caminho, depois andou até a igreja. Aí ele percebeu, ele falou, então ele segue o pensamento. Exato. Tudo que a gente pensa, a gente cria. A gente está sentado aqui, nosso pensamento está ficando aí. Nossos pensamentos são gerados constantemente. E é mensurável isso. As pessoas conseguem medir isso. Inclusive, quando você pensa em ir para algum lugar, você está criando uma forma de pensamento que está indo. Por isso que quando vocês estiverem dando passe ou recebendo passe, pensem de forma dinâmica na saúde, no bem-estar de vocês. Vocês estão criando essa condição em vocês mesmos, em nós mesmos, né? E quando for dirigir o pensamento em prece para alguém, dirija com amor, porque vai chegar na pessoa. Isso é matéria. Por quê? Quando a gente estiver xingando alguém, quem fez esse trabalho foi o Leadbeater, que não é espírita, mas é um grande espiritualista. Ele tem um livro chamado Formas de Pensamento, e no livro ele comenta o seguinte, quando alguém xinga, esbraveja, o pensamento vai em forma de dardo em cima da pessoa. E ele, obviamente, ataca o perispírito da pessoa. É por isso que tende, depois de uma discussão, as pessoas ficarem doentes, ficarem fracas, começarem a ressentir-se. Então, a primeira grande atitude, ao invés da gente começar a se preocupar com as grandes mudanças, quem eu fui, quem eu sou, mudar a atitude do pensamento. Quando estiver começando a ficar com alguma rancor, mude o pensamento, porque a gente sabe que vai atingir a pessoa. Vai, e atinge. Lembrar com amor, não lembrar com rancor, porque esse rancor atinge a pessoa. Todo momento que a gente pensa, a gente está criando. Se a gente conseguir mudar o pensamento para uma coisa mais harmoniosa, a gente começa a criar um mundo mais harmonioso. Isso com certeza. Né? E temos, até para terminar, uma passagem que aconteceu num outro centro espírita, em que o palestrante pediu para as pessoas comentarem sobre, no momento da morte, o que as pessoas queriam, como queriam ser lembradas, né? Aí as pessoas lá estavam pensando a respeito. Aí um falou, olha, eu queria que quando estivesse lá, alguém falasse, aqui morreu um grande amigo. Muito bom. E o outro, eu queria também que quando as pessoas estivessem no meu leito de morte, lembrasse, olha, aqui morreu um grande homem, uma grande figura que vai fazer falta aqui para nós. Bom, muito bom. E um terceiro lá estava em dúvida, né? Aí ele, você, eu não sei ainda. Tenta. Tá bom, já sei. E aí? Bom, as pessoas vão estar lá,
Quando olhar para mim, ele se mexeu. Muita paz. Então, gente, vamos aproveitar agora, né? É um tema que é para bastante reflexão, né? Para a semana inteira, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Aproveitar? Alguém? Peraí que eu chego aí. É que nosso público na internet quem quer ouvir para nós. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Eu não ficou muito claro para mim quando você falou sobre as formas de pensamento, então a pessoa está na rua e de repente tem um pensamento de tristeza, isso não pertence a ela. Então eu não sei como. Eu não entendi muito bem. E aí eu fiquei até assustada. Como assim, né? Como que a gente faz até para ficar bem e não entrar nessa. Você falou sintonia, Boa. né? Que eu não conhecia, nunca ouvi, queria aprender um pouco. Isso aí. A forma de pensamento, eu não vou lembrar a questão, mas está no Livro dos Espíritos em que o Kardec trata, tem algumas perguntas que só tratam de formas de pensamento. Na Gênese, ele comenta sobre formas de pensamento, mas de modo geral, para a gente ficar bem claro, a questão das formas de pensamento é o seguinte: tudo que a gente pensa gera matéria, tudo. Se você pensar, por exemplo, numa cortina, ela passa a existir à sua volta, porque você está criando nela. Só que ela vem e some. Ela aparece e some. Por isso que é forma pensamento. Quem assistiu o nosso lar aqui? Forma pensamento. Não existe matéria no mundo espiritual. O nosso lar é uma grande forma pensamento, mantida pelos espíritos superiores. Eles mantêm aquela forma pensamento de forma a exatamente, eles criam aquilo, a forma pensamento, e no momento que não houver uma necessidade do nosso lar, eles vão tirar a sintonia e aquela cidade vai parar de existir. Então, forma pensamento, no mundo astral, é física. No mundo material, é simplesmente a imaginação que está criando. A maioria de nós cria isso constantemente. Cria, depois some. Cria, depois some. Exemplo, para você entender bem forma pensamento. A pessoa começa a fumar na adolescência. Ela cria, naquele momento, uma forma pensamento que incentiva ela a fumar. Quando a forma pensamento está se desmanchando, ela acende um outro cigarro. A forma pensamento volta. Aí ela vai acender um outro e ela volta. O que acontece com o tempo? Essa forma de pensamento do próprio fumar vai se tornando muito forte. E, obviamente, vai demorar muito mais tempo para se dissipar. Quando a pessoa fala, eu não consigo parar de fumar, não é só ela mais. É ela, mais a própria forma de pensamento incentivando ela a manter-se naquela condição de fumar constantemente. Então, tudo que a gente tem o vício de pensar torna-se um grande auto-obsessão. Aquilo que a gente chama de auto-obsessão é criado por nós. São formas de pensamentos que a gente cria e depois nos persegue porque faz parte da gente. Então, a gente não se livra, não é um obsessor externo. Por exemplo, o espírito que está me atentando. Não. É um pensamento meu que eu criei, que agora faz parte de mim e agora eu preciso me livrar dele. Então, é bem mais difícil a gente se livrar de alguns vícios porque tem também a nossa vontade, mais a forma de pensamento. Aquilo que o André Luiz comenta é o seguinte: eu saio na rua agora e por acaso eu estou com a cabeça cheia porque eu briguei no trabalho, ou com minha esposa, ou com o filho, não importa. Aquilo vai gerando. Lembra que o caminho que o rapaz fez com a forquilha? Imagina aquele caminho sendo feito por uma pessoa com um pensamento nebuloso. Ele vai criando e vai ficando no caminho. Quando a pessoa passa, qualquer pessoa que não estiver bem também tende a captar aquela forma de pensamento para ela. E aquilo que a pessoa sentia passa a ser o sentimento daquela pessoa. Se ela estava triste, ela vai ficar muito mais triste, porque ela vai adquirir a tristeza dela, mas a do outro, que acabou deixando aquilo por lá. Só para terminar o tema, inclusive para não ficar no ar, né? Porque imagina todo mundo gerando. Não é todos nós, se a gente for pensar, a gente não tem pensamento equilibrado a todo momento, né? A gente está sempre. Imagina aqueles momentos que a gente está pensando na dívida e em tudo mais. E esse monte de forma de pensamento, já pensou que o mundo seria complicado, não seria? Mas aí, só para a gente sanar essa dúvida, no próprio livro do André Luiz, o mentor fala, ainda bem que tem o sol. O sol queima as formas de pensamento.
Então, quando o Sol nasce, a tendência é queimar aquelas formas pensamentos que estão nebulosas no mundo ainda. A noite vem e geramos novas formas pensamentos. Por isso que a noite é mais complicado. À noite a gente tem que se manter mais em oração, à noite a gente tem que realmente perceber bem os lugares que a gente frequenta e coisas desse tipo, porque não existe a proteção do próprio, existe a proteção espiritual e tudo mais, mas existe a proteção do próprio Sol que está queimando esses miasmas. Mas a gente cria sim. Então, se a gente conseguir mudar a sintonia para diminuir os pensamentos nebulosos, a gente já está colaborando com o mundo. Falava orar e vigiar, né? Exatamente, orar e vigiar. Pra orar e vigiar o pensamento. Aí você lê porque eu tô sem óculos. Ah, tá. Tá, aqui tem alguém o Lourenço, que veio da internet, ele diz o seguinte: Serginho, bom dia. Esquecimento é perdão? Aí a questão do esquecimento é perdão? Tem que ver por dois lados. Primeiro, quando a gente se esquece, a gente fez, por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu. De repente, eu lá no passado fui por alguma razão, porque me apaixonei por uma mulher, fui e matei alguém. Quando eu esqueço nessa nova encarnação, não existe perdão da divina providência. Ah, esqueceu, acabou. Não. É óbvio que aquilo faz parte de mim. Eu vou me colocar em situações em que eu vou ter que rever e me ajustar com essa condição, com o que eu fiz. É natural. Aquilo que a gente faz com o passado, a gente leva para frente. Lembrando do próprio Kardec, ele fala, a gente não traz toda a carga. Porque se a gente trouxesse toda a carga, a gente não evoluiria. Seria muito peso. Mas parte dela, pequena parte dela, vem sim. E vem na forma das condições que a vida vem nos cobrando. Então as pequenas cobranças que acontecem na vida, sim, podem ser coisas do passado que a gente vem para ressarcir. Mas não são todas. E quando vem para ressarcir, a gente tem que ter o discernimento, o equilíbrio necessário para passar por essas dificuldades sem cair de novo. O que normalmente acontece? Se por acaso, lá no passado, por amor, eu matei, ou por uma grande desilusão eu me matei, muito provavelmente vai acontecer de novo uma situação parecida. É ali que a gente é colocado ao que a gente chama de prova. Alguma coisa naquele momento vai fazer com que a gente se prove. Afinal de contas, eu superei isso, eu ainda vou conseguir errando nesse ponto. Esse é o grande. Então não existe o perdão do passado. Nós levamos isso para frente. E ele vai vir na forma da repetição de situações. Mas não é aquilo do tipo, então o Serginho matou, então ele vai agora viver o resto da vida, próxima vida dele, sofrendo. Não é nada disso. Entenderam? A vida é sempre uma oportunidade de crescimento. Aquilo que eu fiz no passado vai vir, sim, em algum momento, para que eu consiga colidir com a minha mudança pessoal. Eu consigo superar aquilo quando ele voltar a acontecer? Eu consigo. Teve um brasileiro, um delegado, que começou a fazer um trabalho sobre reencarnação. É interessante o trabalho dele, porque ele fez ele começou a pegar várias pessoas, inclusive ele está fazendo um trabalho interessante sobre digitais. Segundo a teoria dele, digital é do espírito, não da carne. Teoria dele, não nossa, nem espírita. Mas o que ele está fazendo? Ele está marcando digitais de todo mundo e depois ele quer ver quando a pessoa reencarnar se volta digital. Mas um dos trabalhos interessantes que ele fez, trabalho é trabalho, pesquisa é pesquisa, né? Vamos fazer o quê? A teoria é dele. Mas um trabalho que nós achamos interessante é que ele pesquisou um caso de uma família brasileira em que o menino ele se suicidou. E ele começou a fazer uma pesquisa da vida passada dessa criança e descobriu que numa outra encarnação ele também tinha se suicidado. E numa outra anterior também tinha se suicidado. E por incrível que pareça, nas mesmas condições. As condições se repetiam, as condições se repetiam. Aí o que aconteceria? Muito provavelmente, teoria já do delegado, muito provavelmente ele vai vir sem condições físicas para não se matar. Porque senão ele se mata de novo. Então, às vezes pode acontecer do espírito vir, às vezes sem os braços, porque senão ele se mata. Então é uma condição. É um castigo? Não, é uma defesa para o próprio espírito poder, nesta vida, terminar pelo menos a encarnação para poder reconstituir o corpo. Porque senão nem isso ele consegue. Amor divino. É como a gente não tem a visão
divina de Deus sobre nós, nós temos uma visão muito parca da realidade, a gente tem a falsa sensação de que aquilo é uma injustiça. Porque a gente está vendo aquele momento, mas a partir do momento que a gente tiver a visão do todo, nós vamos ver que Deus é amor em todos os sentidos, porque Ele cria as condições para que a gente consiga progredir a todo momento. Muita paz a todos. Aí Serginho fica mais um pouquinho, quem tiver dúvida, depois conversa com ele, né? Então, queridos, nós vamos nesse instante fechar os nossos olhinhos mais um pouquinho, por alguns instantes. Não por uma atitude mítica, mas para a gente poder se concentrar melhor e a gente ir em busca desse Pai de amor. Esse é o momento, queridos, em que nós podemos oferecer algo de nós. Nós recebemos tanto, nós estamos aqui aprendendo, enquanto tem tantas criaturas que estão hoje, neste momento, em desespero, necessitadas de quase tudo. E nós, como irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, temos como dever moral ajudar esses nossos irmãos, se não em forma física, mas pelo menos através do nosso pensamento, da nossa doação, da nossa vibração. E vibrar é doar amor, é abrir o nosso coração, oferecendo aquilo que nós temos de melhor, em energias, que vão ser manipuladas pelos amigos que aqui estão, e vão ser levadas para os lugares onde houver maior necessidade. Então, nesse instante, queridos, nós vamos nos unir em pensamento, unir os nossos corações, pensando firme nesse mestre de amor, e vamos todos juntos levar as nossas vibrações a todo esse querido planeta Terra. Vamos envolver esse planeta com muito amor, porque é a nossa Mãe Terra que nos acolhe com todo esse amor e esse carinho, que nos dá sustentação para a nossa matéria, para que aqui possamos transitar e possamos crescer um pouquinho. Então, nosso dever moral, filial, é oferecer a essa Mãe Terra todo o nosso carinho, envolvendo-a nesse instante, nessa luz azul, que possa ajudar a ter esse planeta melhor, principalmente para essa geração nova que está chegando, que nós possamos envolvê-la com muita luz, em vibrações de harmonia, de paz. Nós vamos agora juntos, queridos, pedindo ao Mestre Jesus, ao médico maior, que possa levar aos hospitais, aos leitos de dor, ao enfermo que está na rua ou em seu lar, que não tem condição nenhuma de estar sendo cuidado em hospitais, que eles recebam nesse instante essa vibração amorosa e que ela se transforme em conforto, em energias para que possa ajudar esse companheiro enfermo. Que ele receba das mãos do médico querido o conforto e a esperança. Nós vamos então vibrar por todas as criaturas que sofrem nesse instante a perda do seu filho, pelas drogas, pelos vícios. Vibrar por esses nossos companheiros que se encontram no caminho das drogas. São tantos irmãos que se encontram perdidos, meu Pai. E nesse instante nós pedimos a Ti, Senhor, que essa luz possa se derramar sobre todos eles, dando-lhes ajuda para que eles possam superar tudo isso através da sua vontade, através do seu desejo. Que eles possam sentir a bênção do Pai nesse instante, pairando sobre todos eles. E nós vamos vibrar, queridos, por aqueles companheiros que estão em nosso lar. Por aquele companheirinho querido que nós amamos, que muitas vezes é o motivo de estarmos aqui.
Que eles sejam envolvidos em muita luz, em paz, em saúde, em equilíbrio. Vamos vibrar por aquele companheiro que muitas vezes não nos compreende, que muitas vezes se afastam de nós, mas que vai chegar o momento deles despertarem também. E ao invés de ficarmos tristes, vamos orar por cada um deles. Vamos pedir a Deus para que possa ajudá-los no despertamento desse amor verdadeiro que há no coração de cada um. E que as bênçãos de Maria, nossa mãe, possa recair nesse instante sobre cada um de nós que aqui estamos. Que possamos sentir a emanação de amor dessa mãe, que abraça cada um de nós, nos envolvendo com ternura, com carinho e com proteção. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade divina que estamos tendo. Obrigada, Jesus e amigos queridos que aqui estão. Nos acompanhe durante nossa semana. Nos ajude à compreensão, nos ajude ao entendimento, nos ajude, Senhor, a despertarmos como espíritos que somos das verdades da vida. Que possamos viver com mais alegria, com mais esperança. Porque aqui estamos, Senhor, em aprendizado. E que possamos aprender da melhor forma, sentindo a Tua presença e sentindo alegria em poder viver nesse lindo planeta. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.